Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu queria voltar a falar a respeito de engenharia de software e especificamente do tema assinatura de commits, né? Para que serve a assinatura de commits, como é que você utiliza e por que você deveria utilizar a assinatura de commits, beleza? Para começar, vou mostrar aqui já a minha tela para você que não sabe o que é uma assinatura de commit. Basicamente é isso aqui. Eu tenho um projeto onde eu fiz um pull request e eu tenho alguns commits nesse pull request que eu fiz, nesse branch que eu abri. E você vê que ao lado de cada um dos commits que eu fiz tem um selo aqui, verified. E esse selo, ele atesta que esse commit foi realmente feito pelo meu usuário no GitHub, nesse caso, verificado pelo próprio GitHub, né? O GitHub ele atesta isso para garantir a autenticidade dessa informação. E como é que funciona essa questão de assinaturas de commits? Basicamente, você vai utilizar o GPG. Eu já falei, tem um vídeo anterior que eu fiz, tem um link aqui embaixo, onde eu explico melhor para você tudo o que você precisa saber a respeito do GPG e de chaves públicas e privadas como um engenheiro de software. Mas não precisa ver esse vídeo agora, tem um link aqui embaixo. No final do vídeo, eu torno a lembrar para você o link desse vídeo para vocês, você que quer se aprofundar mais a respeito do GPG, mas aprofundar no limite, né, do necessário para a gente que trabalha na área de engenharia de software, beleza? Você não precisa ver esse outro vídeo agora, porque tudo que você precisa saber sobre GPG eu vou explicar nesse vídeo aqui que você está vendo, nesse momento. Bom, basicamente como é que vai funcionar? Você vai pegar o GPG, você vai rodar um comando nele que ele vai gerar para você duas chaves, certo? Uma chave privada ou uma chave secreta, você pode chamar assim, e uma chave pública, beleza? E o que você vai fazer com isso, com essas duas chaves? Você vai pegar essa chave pública e vai inserir ela no seu na sua conta do GitHub, certo? Você vai pegar ele e colocar essa chave, colocar lá na sua conta do GitHub, configurar essa chave lá, e essa chave privada ou essa chave secreta foi gerada em par, né? Os pares de chaves aqui. Você vai pegar essa chave aqui e guardar no seu computador de forma muito estrita e secreta, beleza? Toda vez que você fizer um commit, você vai configurar o seu Git para assinar esse commit com essa chave. Então, você vai assinar o commit usando essa chave privada e quando esse commit chegar no GitHub, ele sabe que o seu usuário cadastrou essa chave pública que foi gerada em par, né, com essa chave privada, e ele vai verificar esse commit chegou com uma assinatura, certo? Com alguma chave privada que assinou ele, e esse usuário que enviou esse commit, ele tem essa chave pública daqui. Então, eu vou fazer essa verificação, e aí com essa verificação, ele consegue atestar que aquele commit é seu, e aquele selo de verified, ele aparece. E por que isso é importante? Durante o vídeo eu vou mostrar como você configura o seu Git com o seu usuário e o seu e-mail, mas eu poderia, nada me impede, você vai ver isso na prática, de informar que meu nome é Elon Musk e que meu e-mail é elonmusk, sei lá, x.com, um exemplo. E eu posso enviar um commit com esse usuário, posso commitar na minha máquina, usando essa configuração de usuário e e-mail, envio esse commit para o GitHub, e aí qualquer usuário que verificar aquele commit vai ver que esse commit foi feito por Elon Musk, né? O e-mail dele aqui é elonmusk@x.com. É mentira! Mas não vai ter o selo de verificado. Por quê? Porque somente o próprio usuário com aquele e-mail, no caso elonmusk@x.com, na conta do GitHub dele conseguiria cadastrar uma chave pública referente a uma chave privada que ele gerou. Então, assim, por mais que alguém tente se passar, obviamente que vai continuar aparecendo que foi esse usuário que fez o commit, mas não vai ter o selo de verified. Então, por segurança, é importante que você comece a trabalhar utilizando essa autenticidade, né, de commits através de chave pública e privada para garantir que aquele commit que está entrando no projeto foi feito realmente por aquele desenvolvedor ou desenvolvedora que está trabalhando com você, beleza? Certo, e como é que a gente faz para configurar essa questão da chave pública e privada no nosso Git localmente com as nossas chaves e no nosso GitHub, na nossa conta do GitHub para ganhar aquele selo de verified e atestar, né, a autenticidade dos commits que entram no projeto que a gente está trabalhando. Vou mostrar para vocês aqui como fazer esse passo a passo na prática. Então, estou aqui na minha tela para mostrar para vocês o passo a passo para a gente gerar essa chave.
E a primeira coisa que você tem que ter é o GPG instalado. Então você vai ver, procura algum tutorial de como instalar o GPG, que depende do seu ambiente, se está no Windows, no Mac, no Linux. Instala o GPG e você vai rodar o comando para gerar primeiro o seu par de chaves, né? GPG full generate key. Com esse comando você vai informar que quer gerar um par de chaves RSA, beleza? Então, opção 1. Em seguida você vai informar o tamanho da chave, eu já falei sobre isso também em detalhes no outro vídeo. Vou colocar aqui 4096. Em seguida você pode informar por quanto tempo você quer manter essa chave. Vou colocar aqui por 1 ano, certo? As informações estão corretas, sim, pode gerar a chave. Ele pergunta o nome, né? O nome do usuário, vou colocar aqui Nonato, o endereço Nonato, arroba, sei lá, Amazing Codes, e aí um comentário qualquer. Deixe o like e se inscreve. Beleza. Aproveitando, deixa o like e se inscreve no canal. E ele está perguntando aqui se você quer mudar alguma coisa, se é isso mesmo. Vou dar um ok, é isso mesmo que eu quero. E em seguida ele vai pedir para eu colocar uma senha. Vou colocar aqui a senha 123. 123 e confirma. Ele perguntando se você quer realmente colocar essa senha. Eu sei, é isso mesmo que eu quero. E aí, pronto. Beleza, gerou para mim uma chave. E se eu rodar agora um comando GPG list keys, eu vou ver aqui a última chave que eu gerei, né? A chave RSA que eu gerei foi essa daqui, beleza? Então essa é a minha chave que eu vou utilizar, tá? Que é o ID da chave. E aqui eu preciso agora exportar essa chave para eu poder gerar, né, a versão pública da chave. Eu preciso exportar ela para o GitHub, gerar uma versão que é exportável. E para isso eu preciso identificar primeiro o ID da chave. O ID é esse daqui. Vou copiar o ID da chave. Rodo o comando GPG armor export e passo aqui o ID da chave, certo? Ele vai gerar para mim. Eu já expliquei todo esse comando, tá? GPG, armor, tudo isso nesse vídeo aqui embaixo que você vai ver depois desse vídeo que você está vendo agora, tá? E ele gera para mim a chave. Eu vou copiar toda essa string, porque tudo isso aqui é a minha chave até o final aqui da string, beleza? Ctrl C. Vocês vão navegar para dentro do seu GitHub, clicar lá na opção, você vai clicar no seu usuário, né? Clicar na opção Settings, e dentro de Settings você vai navegar para SSH GPG Keys. Aqui dentro você vai ver todas as chaves que você tem, e aí você vai clicar na opção New GPG Key, certo? Essa opção aqui de cima. Vou mostrar para vocês agora olhando para cá, certo? Então aqui, ó, New GPG Key, você vai clicar nessa opção. E ao clicar nessa opção, vocês vão ver isso daqui. Eu vou diminuir um pouquinho mais a minha cara aqui. O importante é vocês verem a tela, beleza? Nessa opção aqui, você vai dar um título para essa chave que você criou. Vou colocar aqui chave gerada na aula. E eu colo toda aquela informação que eu puxei lá na hora que eu gerei a chave. Então, desde o begin, aqui do início do public key, até o end, né, o final da public key. Daí eu adiciono essa chave no meu GitHub. Então ele vai pedir para você se autenticar, provavelmente, e em seguida ele vai exibir para você todas as chaves que você tem no seu projeto. E aí ele tem aqui uma chave que eu gerei, né, nonato@amazingcodes. Tá dizendo que está unverified porque eu estou usando um e-mail diferente do meu próprio e-mail aqui no GitHub. Então, nesse caso, você precisa utilizar o mesmo e-mail. Quando você configurar a chave, você precisa gerar a chave utilizando o mesmo e-mail que você tem na sua conta. Esqueci de falar isso no passo anterior. E é isso que garante a segurança, porque assim, eu posso adicionar esse e-mail no meu GitHub, certo? Porque eu possuo esse e-mail, então posso adicionar ele na minha conta. E aí, a partir do momento que eu faço isso, esse e-mail aqui, ele passa a ser verificado lá no GitHub. Então, toda vez que um usuário com esse e-mail, né, nonato@amazingcodes, commitar algo e enviar esse commit para o GitHub, dado que eu gerei, né, as duas chaves, a pública e a privada, com esse e-mail, e esse e-mail está na minha conta do GitHub, ele consegue
adicionar o selo verified, porque ele consegue confirmar, né, que o commit foi assinado com a chave pública, melhor, com a chave privada, né, e com essa chave pública que você está vendo aí na tela, ele consegue confirmar que foi eu realmente que fiz, que comitei, né, que assinei aquele commit, beleza? Porém, a gente não terminou aqui, certo? Eu vou voltar aqui para a tela do terminal, porque a gente precisa configurar agora o Git para utilizar essa chave que eu gerei. E como é que eu faço isso? Eu vou pegar novamente a chave, né, que eu tenho, o ID da chave, GPG list keys. O ID da chave é esse daqui. E eu vou configurar o meu Git, faço Git config. E passo a opção, no Git config você passa várias opções, né? E uma das opções que eu vou utilizar aqui é informando o meu nome de usuário, meu e-mail primeiramente. Então eu venho aqui e falo user.email. Se eu informar tudo que eu informar aqui de configuração, rapidamente, eu posso passar a opção global, certo? Se eu passar a opção global, significa que toda vez que eu criar um commit, ele automaticamente vai aplicar as configurações globais, a menos que eu faça alguma configuração local específica de um projeto. Então, eu posso fazer a configuração global e posso fazer específica por cada projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta para um projeto, eu vou fazer essa configuração específica para um projeto, em vez de fazer a configuração global. Então, eu vou criar uma pasta, projeto GPG, cd projeto GPG, git init para iniciar um repositório novo. E ele fala, você pode configurar aqui um branch diferente, tá? Um branch mais, enfim, mas eu vou deixar do jeito que tá. Git status, não tem nada aqui nesse branch. Certo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou configurar localmente qual usuário e qual e-mail e depois qual a chave que eu vou utilizar dentro desse repositório, dentro desse projeto que eu estou trabalhando aqui agora. Então, primeiro, git config user e-mail, vou colocar aqui no nato amazing codes, da Amazing Codes, git config username, eu vou utilizar apenas no nato, e a outra opção que eu preciso passar aqui, tudo isso eu posso passar global, como eu já disse, mas eu estou fazendo isso local, e a outra opção que eu preciso dizer para o Git é qual é o ID da chave privada que eu vou utilizar localmente para assinar qualquer commit que eu fizer. Então, eu posso vir aqui, fazer git config user signing key, passo o ID da chave. Pronto, nesse momento, dentro desse repositório, dentro desse projeto aqui, projeto GPG, eu tenho configurado esse e-mail, esse nome e essa chave que eu gerei agora há pouco. Beleza? Se eu quiser ver as configurações do meu usuário nesse repositório, nesse projeto que eu estou trabalhando, faço um cat.git/config. Pronto, ele traz para mim aqui as configurações que existem do meu usuário nesse projeto, certo? Se eu quiser ver as configurações globais que eu tenho no meu usuário dentro da minha máquina, eu posso verificar diretamente dentro do meu repositório home/git config. Como eu não tenho essa configuração nessa máquina, não tenho nenhuma configuração global, então ele exibe aqui que não existe, certo? Mas se você tiver uma configuração global, ele vai ter um arquivo similar a esse, porém global dentro da sua máquina, certo? Beleza, vamos ver como ficou, né? Revisando aqui a configuração local para esse projeto. Cat config, ele mostra aqui meu usuário, meu e-mail e a sign key. O que é que vai acontecer agora? Eu vou criar um arquivo novo aqui dentro desse projeto. Vou commitar esse arquivo, git add ponto, git commit first commit. Beleza, quando eu rodar agora aqui, eu posso rodar um git log no caso show signature, e ele exibe a assinatura desse projeto. Deixa eu limpar e rodar novamente. Assinatura nesse commit. Como não tem, você percebe aqui que não tem nenhuma assinatura, nenhuma chave foi utilizada para assinar esse commit. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho duas opções. Eu vou criar, por exemplo, um novo arquivo, contact.html,
E eu vou rodar novamente aqui um git add para adicionar esse arquivo para ser comitado e git commit, só que dessa vez eu vou passar a opção "-s", certo? Depois "-m", add, contact. O que acontece? Essa opção "-s" aqui, maiúsculo, ele fala para o Git que eu quero assinar especificamente esse commit. Então, quando eu rodar esse comando, ele vai pedir para mim a senha que eu configurei para esse par de chaves que eu utilizei. Passei ali a senha, git log show signature. Agora vai me mostrar o primeiro commit, sem nenhuma assinatura aqui de chave GPG, e o segundo commit tem aqui uma assinatura sendo utilizada. Só que às vezes você não vai querer, né, assinar manualmente, passando na opção "-s", cada commit que você gerar. Você pode querer simplesmente utilizar por padrão nesse projeto ou de forma global a assinatura de commits. Para fazer isso, você tem uma configuração no próprio Git, que é o GPG sign igual a true. E aí, se eu olhar novamente aqui a configuração do meu Git, você vai ver que agora ele colocou uma outra seção dentro do meu arquivo de configuração, chamada GPG sign igual a true, porque da mesma forma que eu tenho aqui para config user email, config user name, eu tenho commit GPG sign, e eu poderia rodar também esse comando de forma global, se eu quisesse, né, que essa assinatura fosse global. Mas eu vou deixar apenas para esse projeto. O que é que vai acontecer agora? Eu vou criar um novo arquivo. Beleza, agora que eu configurei o Git localmente dentro desse projeto para assinar automaticamente os commits, quando rodar um git status, tem lá um novo arquivo, git add ponto, git commit "-m", não preciso passar mais a opção "-s" maiúsculo, e fala aqui add company page, já está até aqui, eu estava testando antes. O que acontece agora? Git log show signature, você vai ver que ele não pediu a minha senha novamente, porque ele já salvou no agente do próprio GPG, a senha que eu adicionei anteriormente, e automaticamente ele já assinou o commit para mim. Então, o primeiro commit não tem assinatura, certo? Esse commit aqui de baixo. O segundo commit ele tem uma assinatura, mas ele foi adicionada manualmente. E o terceiro commit ele tem a assinatura que foi adicionada automaticamente por conta da opção GPG sign through, beleza? Um ponto importante aqui para vocês prestarem atenção é que, eventualmente, quando você estiver utilizando o GPG e você for commitar, ele vai pedir para você digitar a senha, certo? Pode ser que, dependendo da sua configuração, apareça essa mensagem de erro aqui, ó. Vou copiar e colar para vocês. GPG signing failed inappropriate IOCTL for device. Vou mostrar aqui em cima para ficar mais fácil de você enxergar. Então, pode ser que ele mostre essa mensagem de erro, e para corrigir essa mensagem de erro, você precisa adicionar essa opção aqui, ó, no seu arquivo de configuração local, um bash, né, ou mais antes, não sei o que você está utilizando, mas qualquer arquivo de configuração local, você precisa exportar o GPG TTY aqui para ser igual a STTY, que é o próprio terminal que você está utilizando. Então, assim, ele consegue identificar, o GPG vai conseguir identificar automaticamente qual o terminal que está sendo utilizado, e aí ele vai poder exibir para você propriamente, né, a solicitação de senha, como pediu para mim aqui nesse instante. Então, ele pediu para mim para digitar a senha, ele utiliza essa configuração para saber, né, qual o terminal que você está, para saber como exibir, né, onde exibir esse prompt de solicitação de senha, beleza? Bom, basicamente, né, essa era a aula para vocês, entenderem como funciona a questão do GPG sign. Agora, se eu enviar não vou enviar aqui agora para não ter que criar um repositório só para isso, mas se eu enviar esse repositório para o meu usuário, né, para minha conta do GitHub, eu posso criar um projeto, enviar esse repositório, e ele vai exibir para mim aquele verified, utilizando, no caso, essa chave, certo? Desde que eu configure no meu GitHub esse usuário, tá? Com esse e-mail, tá bom? Se eu for lá no meu GitHub e configurar esse usuário com esse e-mail e informar essa chave que eu acabei de gerar, como eu já fiz, né? Eu informei a chave lá,
que você viu no início da aula, que ele exibe que não foi verificado ainda. Por quê? Eu preciso fazer todo o processo de entrar no meu GitHub, adicionar um e-mail novo, ele vai enviar uma verificação para o e-mail, tem todo esse processo que você já sabe. Então basta que você, na hora que for gerar essa chave, você já informe lá para o GPG o mesmo e-mail que você utiliza na sua conta GitHub, e mais nada vai precisar ser feito. Quando você enviar essa chave para o GitHub e você commitar aqui utilizando essa chave privada, automaticamente no seu repositório lá, quando você entrar no GitHub, você vai ver o label Verified, beleza? Então é isso. Se você quiser saber mais detalhes sobre tudo que envolve essa questão de chave pública e privada no GPG, com um pouco mais de profundidade, mas somente o suficiente para você que trabalha com engenharia de software, tem um vídeo aqui, vai aparecer num card de alguma forma para você, a recomendação desse vídeo, e lá eu aprofundo um pouco mais, somente com o suficiente que você precisa saber. Tudo que você precisa saber sobre GPG, chave RSA, criptografia e assinatura vai estar nesse vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para qualquer pessoa que você sabe que vai precisar ou que precisa configurar o GitHub com assinatura de chaves e tal. Para qualquer pessoa que está criando um projeto novo e não tem essa configuração ainda, precisa saber como funciona isso, recomendo esse vídeo também. Tá bom? Deixa um comentário aí com qualquer dúvida que você tenha e até a próxima.